Boa noite. Nós estamos a 2 dias de uma tristíssima data de aniversário, os 80 anos da morte do poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca. Ele foi assassinado em meio à guerra civil que dilacerava o seu país de origem. Há dados novos sobre o assassinato de Lorca, até então atribuído aos simpatizantes do general Franco. Enquanto alguns pesquisadores se debruçam sobre os mistérios que envolvem a morte do poeta, outros tantos lidam com seu legado artístico ou são narradores da própria Guerra da Espanha, conflito que foi internacionalizado e se tornou uma das mais apaixonantes causas do século XX. O assassinato de Lorca e a Guerra Civil Espanhola, o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor de História, Rodrigo Bione, o escritor Fernando Monteiro e também o dramaturgo e pesquisador de teatro Luiz Augusto Reis. Boa noite. Boa noite. E muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Bione, eu vou começar com você porque eu queria que você contextualizasse rapidamente para a gente a Guerra Civil Espanhola, assim, em que contexto ela explode, ela acontece e a importância aí da Guerra Civil Espanhola nesses grandes conflitos mundiais. Bom, Estela, é uma das guerras mais complexas criadas, assim, mas a raiz é bem anterior, bem mais antiga. A Espanha é um país tradicionalmente dividido. No século XIX você vai ter conflitos dentro dos Bourbon, como por exemplo os carlistas versus isabelinos, republicanos versus monarquistas, entre outras coisas. Mas de uma maneira geral, a Igreja Católica principalmente, ela tem uma ligação histórica na Espanha com uma espécie de elite agrária, entre outras coisas, mais conservadora, que isso estimulou o surgimento também de um anticlericalismo na esquerda. É como se fosse uma conexão direta. E, nesse contexto, a gente vai ter, após a abdicação do ditador Miguel Primo de Rivera, em 30, a gente vai ter um processo que o Afonso XIII, né, que era o rei espanhol, ele tenta devolver um constitucionalismo, mas nas eleições de abril de 31, a gente vai ter uma vitória da esquerda nas grandes cidades e uma vitória da direita em números gerais, que criou um clima de tensão que forçou o Afonso XIII, a abdicar. E tem uma nova eleição em dezembro de 31 que vai colocar o Alcalá Zamora na presidência com o primeiro-ministro Azanha, que aí é um governo que, em teoria, teria tendências de esquerda, mas que nunca conseguiu fazer as reformas esperadas. E a direita cada vez mais se organiza para tentar atacar isso. A gente vai ter uma tentativa de golpe de Estado em 32, a Sanjurjada, e as tensões vão crescendo, estourando. Com a criação da Falange em 33, a gente começa essas tensões a crescer até o momento que a guerra explode mesmo, como uma espécie de prenúncio ou até um ensaio geral do que veio a ser a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. Antes da gente falar sobre as informações novas, os dados novos que vão mexer aí na versão do assassinato de Lorca, o assassinato dele é um dos pontos assim, mais obscuros da Guerra Civil Espanhola? Eu diria que sim, Estela. É obscuro e talvez o mais dramático, no sentido, houve muita tragédia, mas de repente ela ficou representada na morte de um ser inocente. Não é? Quer dizer, isso avultou desde o primeiro momento, que é sacrificado no auge da sua carreira e se torna um símbolo, se torna um ícone da brutalidade. Lorca, como a importância de Lorca para o teatro do mundo. Nossa, é um dos maiores, né? É um dos maiores. Ele diz em algumas entrevistas assim, o teatro é meu lugar, né? Ele era músico, ele era pintor, poeta dessa magnitude. E eu acho que o teatro, por ser síntese, essa arte de síntese disso tudo, né? E ter essa interface política, essencialmente política, porque é uma assembleia, né? Então, ele diz várias vezes, o teatro é meu lugar, a ele eu dediquei os melhores anos da minha vida. A gente esquece que ele dirigiu, né? Que ele tinha um ímpeto de ator,
Que teve a própria companhia de teatro, teve, né? Experiências bem radicais, assim, de levar teatro a pessoas que não tinham... E aí, vendo como Bione descreveu, né, esse ambiente tão cheio de conflito, de uma Espanha já de tanta mestiçagem e de tanto conflito, nasce um gênio ali, né? E ele, de alguma forma, recebe todo esse caldo. A gente pode ver isso tudo. Tem uma declaração dele que eu acho incrível, sei que o Fernando vai gostar disso, que é quando Irma começou a fazer sucesso, a direita dizia, mas isso é muito imoral, isso é um ataque essa peça é um absurdo. E aí ele diz, olha, hoje em dia na Espanha tem 2 assuntos que um dramaturgo pode escrever e que interessará ao povo: política e sexo. Eu prefiro escrever sobre sexo. Ele diz. E eu acho que isso tem a ver com um pouco do que você vem pensando, né? Assim, que ele não era um ativista político para ser um alvo prioritário, né, daquele governo que acabava de se instalar. Né? Prioritário, pelo menos. Eu vou voltar um pouquinho para a Guerra Civil. A gente tem aí umas fotos de algumas cenas da guerra. Enquanto você vai falando, Bione, a gente vai mostrando essas fotos. Eu falei na abertura do programa que a Guerra Civil Espanhola, ela rompeu completamente as cercanias da própria Espanha, né? Ela virou um acontecimento mundial e foi uma causa apaixonada do século XX. Por quê? Estela, talvez tenha sido o conflito que tenha tido mais um envolvimento sincero mesmo de ativistas políticos, escritores, artistas, Hemingway, Saint-Exupéry, entre outros, nas brigadas internacionais, num momento de tensão mundial. A gente está com o espírito do tempo da época extremamente polarizado mesmo. Santo Agostinho, ele dizia, de certa forma, que em uma cidade sitiada, qualquer opinião divergente vira uma heresia. De certa forma, é um contexto histórico que você simplesmente tocar em tema social, como Lorca fazia, poderia já ser considerado uma coisa violenta, uma crítica direta, quando, na verdade, a intenção dele era muito mais retratar aquela Espanha que ele vivia, a Andaluzia, o mundo agrário, o mundo rural dele. E se você tem uma situação dessa e você é transformado num alvo, né? Claro, a gente tem outro contexto por trás, questões pessoais, mas a gente tem, na verdade, uma explosão de brutalidade que é o prenúncio do que foi essa Segunda Guerra Mundial, com o envolvimento do corpo de tropas voluntárias, né, da Itália, com o envolvimento da Legião Condor de Hitler, né, da Alemanha nazista, treinando suas tropas. Então, de certa forma, existe desde um engajamento daquela extrema-direita que vai entrar em conflito para impor ideologia, como engajamento também de uma esquerda que é atuante e num contexto que você consegue unir no mesmo bloco anarquistas, socialistas e republicanos, uma frente popular. Então, é realmente um conflito sui generis, mas que serve de prenúncio para o que foi os conflitos criados posterior. De certa forma, ele inaugura um novo modo de fazer guerra com envolvimento mais direto de civis e por aí vai. Durante muito tempo, a versão dominante do assassinato de Lorca foi de um crime político. Isso. Ele teria sido assassinado por simpatizantes do general Franco. Nacionalismo. Ali no primeiro ano da Guerra Civil, né? Ele foi assassinado em 1936. Quando essa versão começa a ser questionada e quais são os dados novos hoje sobre a morte de Lorca? Essa versão, Estela, veja, ela surgiu... Na verdade, a primeira notícia sobre a morte de Lorca veio das hostes franquistas. Isso é uma informação que talvez assim, muita gente não saiba. Mas, de fato, essa coisa que surgiu inicialmente veio do franquismo, dizendo, olha, mataram o poeta Lorca. Os republicanos são tão cruéis que mataram um grande poeta, um rapaz, um grande talento e tudo. E, imediatamente, claro, pode-se dizer imediatamente, devem ter dito, olha, não, peraí, não foi a gente, foi gente da gente mesmo. E reverteu isso, eles ficaram na moita e... Não falaram mais. Não falaram, lógico, não falaram mais, porque eles tinham sido os assassinos, tinham sido gente deles, né? Essa gente deles, a gente vai falar sobre elas quais foram, né?
E o que é que acontece? Naquele momento ali, evidentemente, os republicanos, a esquerda, né, que tinha a sua vítima, na verdade a vítima era do lado deles, então ergue Lorca a esse pedestal de mártir, né, de uma coisa sacrificial que a gente compreende muito bem, porque com relação à causa, com relação à divulgação internacional, dizer, no caso, a verdade como ela aparecia naquele momento, era absolutamente útil. Ou seja, os nacionalistas assassinaram Federico Garcia Lorca. Bom, isso você tem já em seguida, quando evidentemente a Espanha cai sob o poder de Franco, há isso não pode ser assim uma coisa tão divulgada, e porque há repressão para esse tipo de notícia. Mas internacionalmente isso se espalha muito, começa o culto mesmo de Lorca nesse sentido de um mártir da República, né? Como se tivesse atividade política marcante, que não tinha. Né? Ele não era um militante político. Nunca chegou a se ligar diretamente a nenhuma facção política. Não, ele não só... Não, ele tinha essa coisa que já foi identificada aqui de solidariedade com as desgraças e os sofrimentos do povo espanhol. Isso é exatamente o que um artista faz. Né? Mas, na verdade, segundo amigos íntimos dele, ele chegava a ter ideias até mesmo assim de que a Espanha precisava de um governo forte. Ideias conservadoras. Ele tinha um pouco de ideias conservadoras que alguns poetas, inclusive, às vezes alimentam. Né? Eles acreditam que um país que esteja nessa confusão descrita por Bione, um governo forte possa vir dar alguma ordem, pelo menos, em que algumas coisas não sejam feitas, conventos o próprio não Dalí, sejam... né? O próprio Dalí. O próprio Dalí, que teve uma situação tão direta. Há um conservadorismo que, às vezes, como em Pound, como em Dalí, mesmo na Espanha, Dalí é um belo exemplo, poetas e artistas alimentam. Lorca alimentou também, segundo Rosales e alguns outros amigos, que não quiseram confessar isso imediatamente. Quando se fez esse culto, eles ficaram calados, porque não quiseram danificar de algum modo aquela lenda que surgia, aquela coisa de se a lenda é boa, publique-se a lenda. A lenda. Né? Deixa eu te interromper um pouquinho para fazer aqui uma pergunta para Luiz. A experiência de Lorca com a companhia de teatro La Barraca? La Barraca. Pode ser aproximada de uma experiência socialista, digamos assim, uma visão mais à esquerda? Certamente, para os setores mais conservadores da Espanha, aquilo podia causar espanto e algum temor, porque você colocar num caminhão, né, cenário e toda uma estrutura e sair pelo interior da Espanha apresentando teatro, não deixa de ser uma coisa, né, ter algum grau de subversão nisso, né? Embora ele levasse um repertório clássico, sobretudo, né? Assim, eram peças clássicas que ele levava e tem algumas fotos, tem uma iconografia, tem até um filminho, né, Fernando, deles na La Barraca, a trupe toda, assim, tem uns macacões, assim, que parece uma coisa meio operária, eles têm um uniforme, assim, que você pode identificar ali, com um olhar mais conservador, uma coisa, assim, um movimento proletário, e tinha um certo ideal, assim, de popularizar a grande arte, né? Que eu acho que era uma tônica no mundo intelectual naquele momento, na primeira metade do século XX, se falava muito democratizar a grande arte e tal, isso na França, no Brasil. Tanto é que ele vai, daqui a pouco eu vou falar um pouco assim, de como ele é um modelo para Hermílio Borba Filho e para a trupe de Hermílio Borba Filho aqui na década de 40, criando uma oposição imediata com o Valdemar de Oliveira, que vai dizer que ele é apenas que o interesse pelo teatro dele é político apenas. Então, Valdemar diz isso em 47. E depois vai se render e logo imediatamente vai dirigir Lorca, e Lorca aparece bastante no TAP e tal. Mas eu acho que sim, é possível que os setores mais conservadores estranhassem aquele movimento. Né? E Lorca dizendo várias vezes que mesmo um analfabeto camponês, poderia assistir o grande teatro. Né? Poderia
entender uma obra de arte e tal. Isso tem uma dose de algo de revolucionário. Hermilo chegou a pensar em reproduzir essa experiência aqui? Sim, Hermilo e o Teatro Estudante de Pernambuco cria um teatro, um palco ambulante e dá o nome de A Barraca. Então, a gente pode falar disso daqui a pouco, porque é bem... Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, porque o tema de hoje do Opinião Pernambuco é o poeta espanhol Federico García Lorca, os 80 anos da morte do poeta no meio aí da Guerra Civil Espanhola. Até já. Você pode... Estamos de volta. O assassinato de Federico García Lorca e a Guerra Civil Espanhola são temas debatidos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam o professor de História, Rodrigo Bione, o escritor Fernando Monteiro e também o dramaturgo e pesquisador de teatro Luiz Augusto Reis. Vou fazer duas perguntas. A primeira vai para você e a segunda já vai aí para vocês dois. É possível pensar, entender o século XX sem revisitar a Guerra Civil Espanhola e é possível entender o século XX dentro de uma perspectiva da literatura e do teatro, enfim, da arte, sem passar por Federico García Lorca? Bione? Não, Estela, não é. A gente está falando de uns conflitos símbolos, sem nenhuma dúvida, com simbologia fortíssima por trás, esse embate mais direto entre republicanos e monarquistas, num país que não tem uma tradição republicana nenhuma. Sei lá, a Primeira República Espanhola vai durar 1 ano e pouco, do começo de 1873 ao começo de 1874. A gente está falando justamente desse período de confluência de tensões que acontecem em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, a gente vai ter a ANL, a AIB no conflito. A gente vai ter isso é uma espécie de espírito mundial que a Guerra Civil Espanhola antecipou. Então, entender a segunda metade do século XX e esse final dessa primeira metade, talvez seja entender a Guerra Espanhola, entender os nacionalismos. A gente tem que lembrar que a questão é muito complexa. Você tem uma Igreja Católica que apoia os nacionalistas, mas esses nacionalistas eles são contra a autonomia das regiões. Então, você tem na região basca a Igreja Católica apoiando os republicanos porque a questão da autonomia era mais forte do que seguir o resto da Igreja Católica. Então, é uma questão que envolve todo esse conflito de autonomia, de luta por soberania, de autodeterminação, de tudo mais, que vai ser a tônica do que vai vir daí para frente. Querida, veja bem, existe um dos grandes intelectuais da geração de 98 espanhola, fez uma síntese que eu acho perfeita. Assim. Ele disse, a Espanha me duele. Então, eu diria, a Espanha é um país que, curiosamente, nos duele. Ela nos dói. Entende? Ela tem alguma coisa naquele país, não é? Que, por exemplo, nós não fomos colonizados por eles, feliz ou infelizmente, não importa isso agora, mas vizinho dali, fomos colonizados pelo vizinho Portugal e às vezes temos mais relação com a Espanha, parecemos ter, não é? Do que com o próprio ex-colonizador nosso. E isso não é só também brasileiro, isso a Espanha existe alguma galvanização de forças, entende? Na história espanhola, nas catedrais espanholas, a Espanha tem também essa participação trágica na América Latina, com relação aos povos indígenas, não é? E há alguma coisa que eu acho que passa sempre pela Espanha, de alguma forma passa pela Espanha. Para além disso, nós não podemos esquecer, mesmo com relação à própria geração de Lorca, que foi uma geração extraordinária, porque você tem, dali você já citou, Buñuel, você tem o poeta Salinas, a geração de 27, quer dizer, é de uma efervescência isso tudo que veio a desaguar na movimentação da barraca e da Casa dos Estudantes de Madrid, né? Aquela famosa Casa dos Estudantes de Madrid, que aquilo era uma ebulição e efervescência de ideias que eu acho que determinaram muita coisa do resto do século. A sua pergunta, a gente poderia pensar o teatro no século XX sem ele? Não.
Não, porque você encontra no teatro de Lorca todos os teatros do século XX. Né? Você vai encontrar o teatro mais lírico, assim, de uma inspiração quase, né, assim, de Maeterlinck, a coisa mais interior, e você vai encontrar o absurdo, né? Você vai encontrar ele, né, nos experimentos mais surreais, do surrealismo. Então, esses grandes mestres, parece que eles condensam todos os tempos, né? Eles sintetizam todas as vertentes. Então, você vai encontrar... É um dos maiores de todos os tempos, autores que contribuíram para a construção, né, dessa arte. E no século XX é indispensável, né? Então, eu acho até que a gente está falando de um contexto bem especial. Você tem a geração de 27, como foi bem dito, que ele faz parte, que foi criada no momento de uma ditadura bem pesada, né? Do Primo de Rivera, o pai, né? Porque o filho é o fundador da Falange. E, de repente, no início da década de 30, com a renúncia dele, a gente tem aquela ideia da efervescência explodindo. Aquele caldeirão que estava acumulado lá por causa daquela ditadura, finalmente tem um espaço para se manifestar e botar tudo aquilo que estava acumulado mesmo, que estava sendo reprimido e por aí vai. E isso vai assustar muito o conservadorismo da época, porque estava acostumado a dominar e, de repente, a gente tem um período de 5, 6 anos, tem o biênio negro aí no meio, mas você tem um períodozinho de ebulição que, em minha visão... Ele não representa esses 5 anos, ele representa aqueles 7 anos de ditadura de Primo de Rivera, o passado conflituoso que tem liberdade finalmente de escoar. E sobre esse período específico aí, em que eles eram todos jovens, existe um livro que eu realmente até recomendaria assim, aos telespectadores, se ainda não leram, que é um livro admirável por um colega, não só colega, mas uma celebridade mundial, que é o cineasta Luiz Buñuel, que ele escreveu uma obra autobiográfica em que, no momento em que ele se debruça sobre aquela juventude, junto com Lorca, com Dalí, é um livro admirável, é um livro que dá exatamente esse retrato e que se intitula Meu Último Suspiro. Eu vou pedir para você, a gente tem algumas imagens de Lorca. Enquanto a gente mostra essas imagens, eu vou pedir para você falar sobre a versão de que Lorca teria sido assassinado por motivos familiares e não por motivos políticos. Veja, esse desmonte do pedestal em que Lorca ficou colocado como mártir começou há cerca de 15 anos, talvez 20, embora inicialmente houvesse sempre uma certa estranheza, por que matar aquele rapaz? Por que matar aquele poeta? Uma vez que ele não tinha uma militância perigosa. Né? No entanto, um pesquisador, o historiador Miguel Caballero, Manuel Aylum e outros, hoje são mais de 10 que estão na pista desse assunto, eles foram, então, verificar exatamente o que era Granada naquele momento, aquela Granada, né, agrária, aquela Granada que tinha uma Vega de Granada, uma propriedade na qual os 4 ramos da família Lorca tinham interesses, os Roldán, os Benavides, os Alba e os Garcia, que é a família do poeta. Então, eles eram associados nesses negócios e, evidentemente, tiveram grandes discordâncias e rupturas na condução desses negócios que levaram à alimentação de ódios. Os Benavides, por exemplo, que eram, portanto, primos, parentes diretos de Lorca, tinham um ódio, um rancor extraordinário do pai de Lorca, Federico Garcia. Né? E, claro, ele era pai de um poeta que nem sempre estava em Granada, vivia em Madrid, numa vida provavelmente dissipada, uma vida de boemia, era uma pessoa que, num ambiente assim, de uma cidade que, de qualquer forma, é uma cidade pequena, né, nesse sentido de não ser uma metrópole como é Granada, isso parecia um pouco assim, digamos, uma certa afoiteza, uma certa... alguma coisa de provocação mesmo, quer dizer, a vida de Lorca talvez fosse uma provocação para alguns parentes conservadores e que e tinham discordâncias e negócios que tinham acabado muito mal com o pai dele e sócios que tinham sido desse mesmo homem. Essas pessoas vão participar do pelotão de fuzilamento. Essas pessoas vão participar também da milícia que foi lá prender esse poeta. Porque precisamos até recuar um pouco... Fernando, deixa eu só tirar uma dúvida, então, com você.
Foram os nacionalistas que prenderam e que assassinaram Lorca, mas o motivo do assassinato foi de ordem familiar. Exatamente, e não de ordem política. Porque não interessava jamais ao nacionalismo, a gente pode raciocinar isso claramente, assassinar um poeta como Lorca, que não tinha essa militância. Criar um mártir no primeiro mês da Revolução. Mas não se baseia nessa suposição, vamos dizer, tudo que está se pesquisando agora. Quer dizer, vai mais embaixo isso. E, na verdade, a gente tem que voltar um pouco e imaginar que quando Lorca vai para a Granada, por exemplo, né, para fugir exatamente dos perigos de Madrid, no começo da Guerra Civil, ele vai porque se sente protegido. Mas todos os amigos, esses da Casa do Estudante, que nós recordamos aqui, dizem não vá, porque tem mais perigo para você lá, naquele ambiente estreito do que em Madrid. Ele vai a caminho da morte e dias depois é assassinado. Bom, é como o assassinato foi uma surpresa principalmente para todo mundo que cercava Lorca. Quer dizer, ninguém imaginava o poeta Luís Rosales, na casa de quem ele foi preso, isso está no YouTube, uma filmagem, um depoimento a respeito do assunto, ele até pensa que a câmera está desligada, e então é muito claro sobre isso. Ele diz, olha, se qualquer um de nós, se Dom Federico, se referindo ao pai, que era um homem poderoso, se Dona Vicenta, se qualquer de nós, ele tinha irmãos na Falange que foram protestar contra a prisão de Lorca, ele, o Rosales, né, um jovem Rosales, mais tarde um grande poeta. Se nós todos, se qualquer um de nós tivéssemos a menor ideia de que ele corria risco de vida, teria sido muito fácil libertar Lorca. Ele diz claramente isso, porque não havia motivo para a prisão nem sequer assinada foi, mas ela foi provocada por interesses que eram, na verdade, de causar um dano a Dom Federico, o pai. Eu anunciei imagens de Lorca que não entraram. Eu vou pedir para a gente fazer uma pausa pequenininha para ver o trechinho dessas imagens de Garcia Lorca. São imagens raras Essas de Lorca. raríssimas são as únicas imagens animadas que existem de Lorca. Elas nos mostram exatamente um dandy, um jovem, né, cheio de felicidade, cheio de boas intenções, que jamais imaginaria que seria assassinado na sua própria cidade, e contra o qual também é difícil imaginar que o nacionalismo assumisse o ônus de tê-lo fuzilado. A gente vai voltar ainda para esse episódio da Guerra Civil Espanhola, que é a morte de Lorca. Agora, eu vou pedir para você, Luís, contextualizar um pouco a Casa de Bernarda Alba, a peça de teatro, Casa de Bernarda Alba, dentro da dramaturgia de Lorca, porque
há um link possível entre essa peça e o assassinato de Lorca. E aí eu vou pedir para que você contextualize essa peça na dramaturgia de Lorca. Como todo escritor, né, como todo dramaturgo, você escreve sobre o seu estar no mundo, o que você viu no mundo, a sua bagagem. E existem muitos traços autobiográficos na obra de Lorca, né? O que ele vivia virava peça e virava poesia. Estava conversando com o Fernando aqui um pouco antes, né? Ele tinha uma tia, Bernarda, né? Que Fernando me informou agora que era dessa parte da família que estava do outro lado, né? Então, é provável que ela não tenha, né, Bernarda, que é um símbolo do autoritarismo, né? E durante muito tempo a gente pensava a casa de Bernarda Alba também como ter deflagrado um possível antipatia do governo autoritário que se estabelece, né? E de fato deve ter contribuído também de alguma forma, mas às vezes a história é contada por essas pequenas causas familiares, né? Quase sempre, né? A pequena história corre por baixo dos livros e da mesa. Mas você encontra esses traços autobiográficos em várias peças dele, né? Personagens, professores que ele admirava ou que causava alguma perplexidade, né? Então você vai encontrar personagens que você consegue mapear. E o que eu acho interessante é que A Casa de Bernarda Alba é uma obra incrível, né? Que ele dizia que era documental e sem nenhuma poesia. Imagina. Em prosa, né? Escrever sem nenhuma poesia, como se ele conseguisse isso, né? É uma peça que é uma lindíssima metáfora, né, sobre a necessidade de liberdade humana. Ela é montada aqui, em 48, por um grupo considerado de direita. Você vê como são as contradições, né? Valdemar de Oliveira monta no TAP a Casa de Bernarda Alba. Porque também Valdemar a gente tem que fazer, né, tem que reverenciar a qualidade artística esteve sempre acima da ideologia para ele, né? Ele montava Dias Gomes, um comunista, então ele sabia fazer. Temos que fazer essa justiça. Não pode simplificar, né? Embora Lorca estivesse muito associado aos jovens que se opunham a Valdemar, ariano, sobretudo, que começa a escrever, e ele diz isso em várias, começa a fazer teatro por conta de Lorca, encontra em Lorca um modelo a ser perseguido, né, da dramaturgia dele, e muito apaixonado por Lorca. Minha mãe foi aluna de Hermilo, e Lorca, na Escola de Belas Artes, no curso de teatro, era o mito. Eu acho que até dá para perceber isso, Ariano, quando você pensa que Lorca ele retrata Andaluzia, que tem influência moura gigantesca, influência muçulmana, e você vê a obra de Exatamente. Ariano é justamente isso, né? Retratar o... E Lorca diz assim, ele diz assim, meu teatro não é popular, minha obra não é popular, né? Embora o povo goste. Então é Ariano. A conversa está boa, mas eu vou ter que interromper. A gente continua daqui a pouco, no próximo bloco. Até já. Você pode participar. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre os 80 anos do assassinato do poeta e dramaturgo Federico Garcia Lorca, um dos principais expoentes da poesia e do teatro do século XX. Participam do nosso programa o professor de História Rodrigo Bioni, o escritor Fernando Monteiro e também o dramaturgo e pesquisador de teatro Luiz Augusto Reis. Bioni, a obra de Lorca chegou a ser proibida na Espanha de Franco? Foi. Inclusive, a Casa de Bernarda Alba só foi encenada pela primeira vez em 45 lá, né? Ainda que seja mais no contexto... Ela é de 36, né? De 36. A estimativa é que tenha sido escrita um mês antes da morte dele, que foi em agosto de 36, né? Já no início da guerra. Então, existiu sim uma censura. Porque, de certa forma, quando Lorca é assassinado, como foi muito bem dito Fernando, por Luiz, o que passou para a história foi a criação de um outro Lorca. A gente tem um Lorca humano, carismático, feliz em muitos sentidos, encantador, e a gente tem um Lorca símbolo, que virou uma espécie de símbolo de uma escrita tratando da questão social.
Em Nova York, ele trata da questão do preconceito contra os negros, em Um Poeta em Nova York, a questão dos ciganos perseguidos pela Guarda Civil. Cuba, passa também por Cuba. Por Cuba também, o romanceiro Gaetano. Então, de certa forma, quando você mata Lorca em 36, você matou o humano, criou o símbolo, mas ao mesmo tempo é um assassinato desse símbolo. De certa forma, o assassinato de Lorca é entendido como um assassinato da liberdade. Num contexto que você quer instituir uma espécie de fascismo, ainda que não tenha contestação se é um fascismo ou não, porque tem a questão da não mobilização popular do regime de Franco, mas num modelo que você quer instituir uma ditadura, uma monarquia autoritária em todos os sentidos, é perigoso você estar com um símbolo feito Lorca, que é um símbolo de liberdade, de luta contra a opressão, de luta pelo direito das mulheres, inclusive, direitos homossexuais, contra a perseguição aos ciganos, em evidência. No artigo que você escreve para a revista Continente sobre essa nova versão do assassinato de Lorca, você menciona a peça A Casa de Bernarda Alba como um dos motivos possíveis para esse assassinato. Objetivamente, como? Porque a Casa de Bernarda Alba pode ter contribuído para o assassinato de Lorca? Na verdade, Estela, eu posso citar diretamente o historiador Miguel Cabaleiro, que se refere exatamente a essa peça, quando ele diz o seguinte: a chave para abrir o cofre de estranhezas em torno do fuzilamento sumário de Lorca esteve sempre ali, representada, escrita de punho e letra pelo poeta. Trata-se de um presságio fatídico que agora, 8 décadas depois do crime, assume outra dimensão. A Casa de Bernarda Alba foi uma vingança literária, enfatiza o historiador granadino Cabaleiro. Cabaleiro vê a famosa peça que correu o mundo como um dos fios de meada da morte, os quais vêm sendo desenrolados por mais de uma dezena de pesquisadores que investigam a história da família, pelo mal-estar que causou exatamente desse outro lado da família, que estava ligado à pessoa de uma tia dele, de uma parenta chamada Bernarda. Também o romanceiro da Guarda Civil dele, entende, vai causar mal-estar exatamente na alma do oficial da Guarda Civil, chamado Nicolas Velasco Cimarro, que foi o comandante do pelotão do fuzilamento. Ele se achava retratado nesse poema, que era contra, obviamente, fazia restrições à Guarda Civil, e ele havia tido uma participação, o Cimarro, na repressão de operários durante uma greve em Málaga. Então, ele juntou essas duas coisas que talvez não tivessem nada a ver, que Lorca não estivesse pensando na greve em Málaga, na repressão, e ele se achou pessoalmente ofendido, e mais tarde viria a ser o comandante do pelotão. Essas duas falas, Estela, me faz pensar numa outra contradição interessantíssima desse homem genial, esse artista, que ele é um ser radiante, exuberante, apaixonante. Onde ele chega, ele ilumina. A passagem dele aqui pela América Latina é um blockbuster, né? Ele é ovacionado onde vai. Mas você olha a obra dele, é morte o tempo todo, né? É morte, é sofrimento. Claro, tem a pulsão de vida ali, então, mas a morte é um tema recorrente. E disse que ele morria de medo de morrer. Né? Por exemplo, ele não queria experimentar andar de avião, porque tinha medo de morrer. Ele tinha esses presságios assim, de morte. Você faz uma lembrança importante nesse momento, porque Luiz Rosales, o poeta, amigo dele, na casa de quem ele foi preso, visitou durante os 2 dias, como eu já lembrei, e Lorca não estava atemorizado. Ele não sentiu Lorca, sabe? Ele achava que ali ele não ia ter problema. Foi levar comida ao amigo dele e ao poeta, que foi preso na casa dele. E Lorca estava, evidentemente, não estava satisfeito, não podia estar dentro de uma prisão, mas ele não estava atemorizado com nada. Eu posso imaginar, então, o dia, na manhã em que aquelas pessoas vieram buscá-lo, o que ele deve ter sentido, porque ele disse, agora eu vou morrer, entendeu? Eu pensei que eu ia sair daqui 2, 3 dias, passar aqui, depois alguém vinha, já está liberado, Lorca, você pode sair e tal. Era isso que seria, na cabeça dele aconteceria. Fernando, inclusive, a gente conversando antes, eu gostei muito que você destacou justamente a questão de a gente não saber sobre a tumba dele direto e justamente a dificuldade que você destacou
da família para que isso seja... Esse é um outro dado, Bione, realmente importante, porque desde o começo, assim, quando relaxou um pouco a ditadura, né, de Franco, começou então a necessidade de encontrar Lorca, né? Quer dizer, ainda na ditadura, né, mas principalmente depois que houve a passagem para a monarquia, e aí então as pesquisas para encontrar o corpo na estrada entre Visná e Alfacar, né, que em alguma altura ali que já se sabia qual era, as pesquisas se intensificaram. Todas absolutamente contra a vontade da família. Até agora, até este momento, até que nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, a família é absolutamente contra que se procure o corpo de Lorca. Pô, isso é muito estranho. Isso é absolutamente estranho. Por quê? Então você tenta procurar uma explicação. A explicação provável é o seguinte, é que Lorca não está ali, onde se procura. A Lorca nunca esteve, praticamente, a não ser nas primeiras horas depois de morto, e ele foi colhido, ele foi buscado pela família com certa facilidade, que não teria se fosse um morto político. Se fosse um morto político, a Guarda Civil tentaria ocultar de todas as formas. Agora tem um atestado, não, o corpo nunca foi encontrado, mas tem um atestado de óbito, não tem? Assinado pelo pai? O pai reconhece a morte, um documento em que o pai reconhece a morte de Lorca? Veja bem, as propriedades dos Lorcas foram confiscadas em seguida à morte, entendeu? Então esse documento pode ter sido produzido nessas circunstâncias. E depois elas seriam devolvidas. Mas para você ver que há alguma coisa muito obscura e muito sombria nisso, as propriedades foram confiscadas. Pelo outro lado da família, que era falangista. Não vai ser muito, eu não acho a palavra, mas não vai ser muito louco agora montar a casa de Bernarda Alba, imaginando que essa obra-prima de Lorca pode ter sido um elemento chave para o assassinato dele? Eu acho que é um componente, mas essas obras-primas, elas escapam a isso. Né? A casa de Bernarda Alba será relevante em qualquer circunstância, pelo que ela tem de beleza e de mergulho na alma humana, e de poesia, contra a vontade de Lorca, né? Queria escrever sem poesia, aquele texto particularmente, ela sempre será relevante. Agora, claro, essas investigações, elas lançam luzes, né? Então, as próximas leituras da Casa de Bernarda Alba levarão isso em conta também. Mas eu acho que independe. Uma coisa que eu acho extraordinária, Estela, é a gente pensar como Lorca, e aí pegando um pouco o que o Fernando falou, assim, né? Como Lorca, a identidade dele reverberou tão fortemente na construção de uma identidade cultural moderna no Nordeste, né? Numa intelectualidade e tal. E não só, por exemplo, assim, no projeto de Hermílio Ariano, de um teatro moderno de base regional, mais conectado com as vanguardas, né? Mas você vê também, por exemplo, curiosamente, a gente recentemente aqui tem uma peça em cartaz, que é uma homenagem ao teatro, que se chama Puro Lixo, que eu recomendo muito. Eu também. Nós todos. Todos nós. E nessa peça se grita o nome de Garcia Lorca, em homenagem ao teatro. Há poucos meses, na cidade, uma outra peça, que também homenageia os artistas de teatro, grita-se o nome de Garcia Lorca. Ele está mais vivo do que nunca. Sem dúvida. Porque deu essa contribuição enorme, né, de entendimento do ser humano, desse olhar para a exceção, e o ser humano é feito de exceção. Né? Inclusive, todo mundo que esquece isso... Inclusive, acho que é uma característica de uma grande obra, uma obra genial, ela ser eterna. E essa obra, sendo eterna, a cada momento que a sociedade ao redor muda, ela muda junto, ela se adapta junto. Claro. Então, quando a gente tem essas novas descobertas sobre essa questão do assassinato de Lorca e tudo mais, é natural que a obra dele vá também passar por uma transformação para ressignificar quem foi Lorca nesse contexto. Então, isso, na verdade, é característica de algo genial, algo em constante transformação. Qual a peça, vamos para o teatro, qual a peça dele que vocês elegem assim, difícil. Apaixonadamente? Tem uma peça particularmente que eu adoro, né, que foi a primeira peça de Lorca montada em Pernambuco, que é a Sapateira Prodigiosa, né, que é um primor, é uma pequena joia, né, de entendimento do amor, do relacionamento humano e de muita poesia. O Teatro Estudante montou em 47 aqui, dirigido por Hermílio Borba Filho, e é uma peça que particularmente eu acho encantadora, né?
Você, Fernando. Alberto Cavalcante me fez amar Bodas de Sangue. Eu acho que eu vou ser mais político e falar a trilogia rural inteira, né? Da qual Bodas de Sangue, Casa Bernardalba são Irma, componentes. né? Irma, A gente tem um trechinho de Bodas de Sangue, não no teatro, mas no cinema, se eu não me engano, num filme de Carlos Saura. Enfim, que ele leva para o cinema Bodas de Sangue. Vamos ver um trechinho antes da gente terminar o programa. Ótimo. Viva! No vengas, no entres, vete a la montaña, por los valles grises, donde está la jaca. Mi niño se duerme, mi niño descansa. Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Primeira encenação dessa peça é aqui em 56, Bibi Ferreira dirigindo Bodas de Sangue no TAP. Acabou. A Espanha me duele. Viva Lorca, muito obrigada Eu que agradeço. pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Foi ótimo. É sempre um prazer. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.